Olá, queridos, hoje no Bíblia Todo Dia, Jó capítulos 21 a 24. Lembre-se, antes de você assistir os vídeos, leia as porções específicas das Escrituras. Você tem um cronograma aí diário, a gente quer ler a Bíblia toda em um ano. No capítulo número 21, então, Jó vai falar sobre a prosperidade dos ímpios. Por que ele está falando isso? Porque no capítulo anterior, número 20, um dos seus amigos, conselheiros, Zofar, fala sobre o sofrimento dos ímpios. As duas coisas são uma verdade. Os ímpios sofrem por quê? Porque eles vivem uma vida afastada e longe de Deus, de forma rebelde aos valores, aos mandamentos, à vontade de Deus e colhem. Não apenas na eternidade, na vida após a morte, mas na própria vida também já colhe juízos da parte de Deus. Isso é uma verdade, como diz o amigo de Jó, Zofar, no capítulo 20. Mas no capítulo 21, Jó vai falar também sobre uma outra verdade, é que também quando ele olha para os ímpios, muitos deles prosperam. Quando ele olha para a vida de pessoas, como diz ali o verso número 14 e 15 do capítulo número 21, pessoas que dizem a Deus, afasta-te de nós, pois não desejamos conhecer os teus caminhos. Isso existe. Existem pessoas que não desejam, não têm desejo nenhum por Deus. Isso é comum. Verso número 15. Que é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que nos aproveitará se lhe fizermos orações? Isso tem aos montes de pessoas que não têm prazer, desejo nenhum com os caminhos de Deus, que não oram a Ele, que não buscam, que não interesse nenhum por Deus, que não vem proveito algum em ler a Bíblia, ou ir para a igreja, ou para a casa de Deus, ou buscar a Deus de uma forma devota, temente, apaixonada, envolvida por amor e humilde diante aos olhos de Deus. Isso tem aos montes de pessoas assim. E o que essas pessoas é uma característica da vida delas? Elas não estão nem aí com a sua vida espiritual e focam o quê? Focam nas coisas materiais. E é isso que Jó está dizendo no capítulo número 21, que tem muitos ímpios que na sua maldade, porque não tem nada a ver com as coisas de Deus, se torna de alguma forma, tem a vida longa, tem uma vida boa. O próprio Jó diz ali, verso número 13, na prosperidade passam os dias e tranquilos descem ao Seol, ou à sepultura, ou morrem. Há muitas pessoas assim, há muitos ímpios assim. Você talvez tenha uma dessas questões no seu coração. Por que Deus permite que muitos ímpios, que não estão nem aí com as coisas de Deus ou com as coisas espirituais e com a sua vida espiritual, por que Deus permite que eles tenham uma vida tranquila e que morram em tranquilidade? Pessoas que defraudam, que roubam, pessoas que passam os outros para trás, pessoas que veem os outros passando dificuldade e não fazem nada em favor dessas pessoas. Isso é muito interessante. O Jó está olhando isso e então de alguma forma ele se queixa. É isso que diz o verso número 4. Por acaso eu estou me queixando do homem? Jó está dizendo para os seus amigos, olha, eu não estou me queixando do homem. Eu estou me queixando de Deus. E esse queixar-se não é murmuração. Esse queixar-se não é endurecer seu coração a Deus, não. Esse queixar-se é conversar, é orar, é chorar, é estar diante de Deus, é se humilhar diante de Deus. Senhor, eu não estou entendendo, me explica. É nesse sentido. E é isso que Jó está dizendo. E ele está então dizendo que os ímpios são prósperos e muitos deles são prósperos, mesmo não tendo temor algum por Deus. Olha que coisa mais interessante. O verso número 16 vai dizer, mas a prosperidade que possuem nem depende deles. Jó, olha a sabedoria de Jó, olha com a compreensão dele que extraordinária. Ele diz até mesmo que a prosperidade dos ímpios não vem do seu trabalho somente, ou inteligência ou coragem. É Deus que permite. E aí ele termina no verso número 16 dizendo, longe de mim o conselho dos ímpios. Ainda que os ímpios sejam prósperos, ainda que os ímpios sejam relevantes numa sociedade, ainda que eles tenham prosperidade por toda a sua vida e morram de alguma forma tranquilos, eu não vou me associar a eles. Por quê? Porque eles não têm nada de Deus para passar para mim, ainda que tenha sucesso na sua vida. Já imaginou? Você vai numa mansão conversar então com uma pessoa muito bem sucedida na sua vida. Muito bem sucedida.
E você olha pela janela, a sua janela, né, a sua sala, né, cheia de vidros, e você olha esse homem tão tranquilo, lendo numa poltrona confortável e gostosa, sendo aquecido por sua lareira. O que você então diria a esse homem? O que você diria então a essa pessoa? Talvez você pense, eu não tenho nada que dizer, que boas novas eu vou trazer a um homem que não precisa de nada e tem tudo o que gostaria, o que quer. Saiba de uma coisa, que quando a gente coloca o nosso coração e o nosso vigor e a nossa força e a nossa vida em função das coisas materiais e por causa disso, de alguma forma, despreza a Deus, e por aquilo que a gente possui e tem, a gente despreza uma vida com Deus, a gente despreza a Deus, saiba de uma coisa, que a vida boa dessas pessoas será a única e somente a recompensa que terão. Porque depois da morte e a vida depois da morte não lhes trarão recompensa alguma. Por quê? Porque passaram a vida buscando as coisas materiais e não as espirituais. Isso não é uma tristeza? É isso que eu aprendo no capítulo número 21. Homens que têm tanto sucesso, mas desprezam tanto a Deus. Isso é uma tristeza terrível. Porque o único consolo deles é o que eles queriam comprar e comer e beber enquanto viveram. Mas mal sabem eles que têm uma eternidade sem Deus. No capítulo número 22, então ele faz, o amigo de Jó, ele vai dizer, vai contra-argumentar de novo essas questões com Jó, e ele vai dizer uma coisa muito interessante do verso 6 ao 10, ali do capítulo número 22, ele vai falar sobre agir mal. Pois sem motivo exigisse penhor dos teus irmãos e despojasse as roupas dos que não tinham quase nada. Olha o que esse amigo de Jó está dizendo. Jó, tem alguma coisa errada com você. De novo eu reitero isso. Eu vou continuar batendo e pingando isso na tua cabeça. Tem alguma coisa errada. Você fez alguma coisa errada. Alguém veio, um pobre, uma pessoa miserável, veio pedir emprestado alguma coisa para você e você pediu de empenho, de garantia a própria roupa que esse miserável pobre estava vestindo e usando, e você emprestou dinheiro e ele foi embora nu. Você fez alguma coisa terrível, você não ajudou um faminto, você não consolou uma viúva, você não sustentou ela, você de alguma forma não deu água ao sedento, você desprezou o órfão, é isso que então ele faz, vai argumentar, você agiu mal. Olha que coisa interessante. Ele não está falando sobre coisas do coração e nem dos pensamentos, porque a gente acha que os nossos pecados estão resumidos nos nossos corações e pensamentos. Não, tem muito a ver com como a gente lida com o próximo. E é isso que ele vai dizer então no início do capítulo número 22 e no final do capítulo 22, então esse amigo de Jó vai dizer, olha, confesse seus pecados, se arrependa, peça perdão a Deus, é o que diz ali no verso número 21, até o verso ali, né, até o final do capítulo número 22. Confesse os seus pecados, se arrependa, haja bem, se de alguma forma você agiu mal, haja bem, peça perdão a Deus, Deus é misericordioso, Ele vai te tirar dessa situação. E uma coisa que eu quero ler para você, porque vale a pena, olha uma postura, olha que sabedoria a gente lê isso mesmo desse amigo de Jó, né? Ele faz para que a gente aprenda coisas poderosas, para que a gente traga para o nosso dia a dia, para ter uma vida abençoada diante de Deus. Verso número 21. Apegue-te a Deus e viva em paz. Assim te sobrevirá o bem. Quer viver em paz? Se apegue a Deus. Verso 22. Aceite a lei da sua boca e ponha suas palavras no coração. Se te voltares para o Todo-Poderoso, serás edificado. Se afastares a maldade para longe da tua tenda, e se puseres o teu tesouro no pó, e o ouro de Ofir entre as pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu tesouro, e a tua prata será preciosa. Olha que coisa mais interessante. O que esse amigo de Jó está dizendo? Olha, faça das coisas de Deus o teu prazer. Faça daquilo que sai da sua boca, os seus mandamentos, a sua palavra, a Bíblia, aquilo que você tem prazer. Se afaste da maldade. Sabe os tesouros dessa vida? Sabe o ouro, a prata? Façam como coisas sem valor algum, como pó, como pedras que você chuta na rua. Não tenha o ouro e o dinheiro ou as coisas desse mundo como uma coisa que você tem que se agarrar, não. Se agarre em Deus, faça de Deus o teu tesouro e não das coisas dessa vida. Olha que lições preciosas. Então, diz o verso ali 26, te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Talvez você tenha tido dificuldade para se deleitar e ter prazer em Deus,
porque você tem se apegado demais às coisas deste mundo. Então você não consegue entender o tesouro que é Deus na nossa vida. Talvez estejam invertidos os valores dentro do teu coração. Saiba que não tem coisa mais preciosa do que Deus em nós. Verso 27, tu orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Aquilo que projetarás será cumprido e a luz brilhará em teus caminhos. Olha que versículos mais preciosos para a gente colocar isso no nosso dia a dia. Sabe que se você buscar a Deus e ter a Ele como teu tesouro e a prioridade do teu dia a dia, sabe que você vai orar e Ele vai te ouvir, diz o verso 27. E o verso 28 diz que tudo aquilo que você planejar vai dar certo. Olha que coisa mais preciosa ler isso nas Escrituras. Grave isso, escreva no papel, coloque na sua geladeira, memorize. Tente colocar isso em prática. Isso são coisas poderosas do dia a dia para a gente colocar em prática na nossa vida. Às vezes a gente lê tanto as Escrituras e não consegue refletir e pensar de como colocar em prática as coisas. Aqui do verso número 21 ao verso número 28 são lições práticas para a gente colocar no nosso dia a dia para ter uma vida em paz e feliz diante de Deus. Capítulo número 23, então Jó deseja se apresentar diante de Deus. No verso número 24 ele diz que ele, se apresentasse diante de Deus, argumentaria e daria suas explicações, aquilo que ele acha necessário, né, argumentar a Deus. E claro que ele ouviria o que Deus tem a dizer, verso número 5, e o que Deus tem para falar do porquê Deus permitiu tudo isso sobre a sua vida. E por fim, no capítulo número 24, Jó vai falar sobre os ímpios e de novo as ações deles e que eles então de alguma forma recebem a justa punição da parte de Deus. No capítulo 24, no início ali até o verso número 11, vai falar sobre as injustiças que o homem, pecador, o ímpio, aquele que não busca Deus, comete. Injustiça no campo. Como? Pegando propriedade dos outros, roubando, construindo seu patrimônio e riquezas através do roubo, diz o verso número 2. Roubando aquilo que pertence aos órfãos, às viúvas, praticando injustiça com os desfavorecidos. Verso número 4, desviando o caminho dos necessitados, vê as pessoas precisando de ajuda e não faz nada. Olha que coisa mais interessante, percebendo as pessoas que com tanto trabalho ajuntam migalhas dos outros e pegam e sobrevivem daquilo e o ímpio não faz nada com isso. Vem pessoas que não têm roupa alguma e que passam frio, ali como diz o verso número 7, não possuindo roupa, passam despidos. Falta-lhes coberta contra o frio. Olha que coisa interessante, o ímpio é assim, ele vê a pessoa passando frio e não faz nada. O ímpio é assim, ele vê a pessoa com uma muda de roupa só e não faz nada, com tênis furado e não mexe, não coloca a mão no bolso. Ele fica argumentando e pensando, ele não estudou, deve ter usado droga a vida inteira. O ímpio é assim, ele fica argumentando, ele fica maquinando, ele fica tentando encontrar justificativa e ele não age. E aí, olha que coisa interessante, ele vai então argumentando de como o ímpio faz, né? Ele de alguma maneira vai emprestar dinheiro a quem pede emprestado ao pobre, mas pede como garantia o bebê, o filho ainda que a mãe amamenta. E assim por diante, né? Ele vai explicando que o ímpio percebe, tem funcionários que trabalham para ele, moendo a uva para extrair o suco, trabalham naquilo, mas os seus próprios funcionários não matam a sede que possuem, que tem. Então, pessoas que enriquecem em favor do trabalho dos seus funcionários e os seus funcionários vivem em miséria, em calamidade. Assim é uma característica do ímpio, né? Pratica injustiça o tempo inteiro, injustiças no campo e crimes na cidade, é o que vai falar ali do verso número 12 ao 17. Que crimes são esses que o ímpio comete? Homicídio, adultério, arrombam as casas, gostam das trevas. É isso que vai dizer. Essa é uma característica dos homens sem Deus. Homicidas, ladrões, adúlteros. Olha que coisas mais interessantes, gente. E por fim ele vai dizer no capítulo número 24, mas qual é o fim então desses ímpios? E que está ali nos versos 23, 24 e 25, os últimos versos do capítulo. Se lhes dá descanso, confiam nisso. Essa é uma característica dos ímpios. Eles crescem, mas já são derrubados. É assim, a vida deles passa rápido. Ainda que tenham um sucesso aparente, a vida deles passa rápido, murcha rápido como murcha uma flor.
se lhes dá descanso, e muitas vezes o descanso e é sempre da parte de Deus, que Deus permite, porque Deus é soberano sobre tudo, ainda que eles tenham descanso, eles confiam nisso. Eles roubam, eles adulteram, eles furtam, eles matam os outros, eles façam injustiça, eles se apropriam do que é dos outros, e ainda que eles tenham descanso e não sejam pegos, eles confiam nisso. Ah, não deu nada. E confiam nisso, mas o verso número 23 vai dizer que os olhos de Deus estão atentos para os seus atos. Saiba que os olhos de Deus estão atentos para o que eu e você fazemos. O verso número 24, crescem, se exaltam, mas logo desaparecem. Serão abatidos e colhidos como se colhe o trigo. E por fim, o verso número 25, se não é assim, quem me poderá desmentir e desfazer as minhas palavras? Jó está dizendo, é assim mesmo. É assim mesmo. O ímpio é assim. O perverso é assim. Ele faz injustiças no campo, crimes na cidade, mas sabe que o seu tempo chegará ao fim. E ele será julgado e condenado por Deus. Como nós temos vivido? Como você tem vivido? Como é teu coração? É um coração reto, justo, temente a Deus e que se desvia do mal? Continue nesse caminho. Por mais que te venham coisas terríveis e que você não compreenda o que está lhe acontecendo, que a sua fé seja inabalável aos olhos de Deus e que você não tenha ciúmes do ímpio, que você não tenha inveja daqueles que têm sucesso, que você não deseje ter ou viver como eles vivem, porque a característica principal da vida desses homens é focar nas coisas dessa vida e nas coisas materiais que pode ter e possuir. Não importa se vai passar por cima de leis morais, leis de Deus ou leis humanas. Não importa se vai matar, corromper ou destruir ou praticar injustiça. É só nisso que eles estão focados, em ter coisas neste mundo. Mas sabe de uma coisa? Coloca o teu coração em Deus. Sabe que Ele é soberano, que está olhando para todas essas coisas e que dará paga, juízo a cada uma dessas coisas, que todo mundo prestará conta aos olhos de Deus. E como diz Hebreus capítulo 9, verso 27, ao homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso virá o juízo. Permaneça firme em Deus. Deus te abençoe.